Pessoal, a paz do Senhor a todos, que Deus em Cristo abençoe você, sua igreja, sua classe da Escola Bíblica Dominical. Amém? A lição de número 8, 20 de fevereiro de 2022. Nesta ocasião estaremos estudando sobre o tema o véu da separação. Estudaremos aí esta cortina, este véu que traz uma tipologia ímpar, né? Para que nós venhamos tirar aí lições espirituais, tá bom? Vamos lá? Temos como fundamento Êxodo 26:31, que é a ordenança aí para que seja feita este véu. Depois farás um véu de pano azul e púrpura, carmesim, de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. Referências bíblicas, Êxodo 26:31 a 33, né, que fala aí dessa ordem de fazer vamos ler aqui. Depois farás o véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira e de cetim cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação. Vos fará separação. Isso aqui é interessante, né? Isso aqui é interessante. E vos fará essa palavra aqui, ó. Então a gente já tem que prestar atenção justamente nessa palavra. É o objetivo do véu, né? O véu ele fazia a separação entre o santuário, ou seja, o santo lugar, e o Santíssimo, também conhecido como Santo dos Santos. Ok? Então a gente já descobriu aqui que o véu ele era para fazer uma separação de ambientes, né? Nós vamos falar mais nisso mais para frente. Temos como objetivo geral estudar sobre esta peça singular, que é o véu. Os específicos, mostrar os detalhes de sua confecção, refletir sobre o objetivo do véu e aprender seu significado para a vida cristã. Começamos a chegar ao ponto final do trabalho do sumo sacerdote no tabernáculo hebreu, quando uma vez ao ano ele passava ao lugar santo, para o lugar santíssimo. Esse dia era chamado dia da expiação, está em Levíticos 16. Entre os dois ambientes havia um véu ou cortina que separava as duas áreas. Então vamos extrair algumas lições espirituais desta singular tipologia. Se você prestar bem atenção, a gente já falou muito sobre algumas dessas tipologias, né? Ao decorrer das lições, a gente já falou da madeira de acácia, a gente já falou do ouro, do bronze, da prata, né, o significado de cada um deles dentro dessa tipologia. Então vamos aqui, o tipo de tecido colocado, né, o tipo de tecido e a localização do véu. Então, vamos aqui. Uma coisa interessante aqui, algumas coisas que nós temos que pontuar. Primeiro, ela era feita de linho, tá aqui, de linho, e de lã. Então, os dois tecidos, né? De linho e de lã. E era usado aqui nessa cortina, nesse véu,
a cor azul, a cor púrpura, que para nós hoje seria aí um roxo, né? E vermelho. O vermelho, nós vamos ver a simbologia dessas cores mais para frente. Deveria ser bordada com figuras de querubins. Isso aqui é interessante também, quando você ouve falar, no querubim. Por quê? Na cortina havia, né, a ordem, como nós lemos lá, era para ser gravada nessa cortina esses querubins. E o querubim, se você for pesquisar na Bíblia, ele sempre trabalhou, ele sempre ocupou uma posição de guarda, né? Sempre ocupou uma posição de guarda. Se você prestar bem atenção, lá em Gênesis capítulo 3, né, em Gênesis 3, 24, em Gênesis 3, 24, você vai ver que havia arcanjos, né? Havia arcanjos não, querubins, né? Havia querubins guardando aquele lugar. Havia querubins guardando a árvore da vida após Adão e Eva, né, caírem em pecado. Agora o Senhor coloca ali guardas, e esses guardas eles eram querubins. E o interessante, né, é que você encontra querubins tanto na cortina, aqui em cima, né? Aqui em cima também havia a figura desses querubins, né? Nessa camada que cobria aqui por baixo, na primeira camada, havia também querubins. E por fora, né, ali no arraial onde eram as tribos, também tinham bandeiras que tinham querubins. Então o Senhor se manifestava em meio à presença dos querubins. Em Hebreus capítulo 9, 10, você vai ver que o tabernáculo é uma representação do celestial. Então, como Deus, né, se manifesta em meio aos querubins, aqui também o Senhor se manifesta entre a figura do querubins. Outra coisa também que havia, né, aqui o querubins aqui na tampa da Arca da Aliança, né, também guardando a glória de Deus, protegendo ali com suas asas. E isso é interessante. Então, ok. Então a gente já viu aqui, devia ser bordada com figuras de querubins, pendurada em 4 postes de madeira de acácia. A gente já viu, né, sobre a madeira de acácia. Essas informações estão aqui em Êxodo 26, 31. Correto? Vamos lá. O véu dividia o santo lugar do santo dos santos. Então, a gente já viu o tipo de tecido e já viu a sua localização, né? Aqui, deixa eu voltar aqui. Aqui, olha só, a gente já viu, né? A entrada, a mesa da proposição. A gente já viu o candelabro, ou seja, a menorá, o altar de incenso, né, é o utensílio que ficava mais próximo aqui da Arca da Aliança, mas para você passar aqui, do santo lugar para o Santíssimo, havia
né, esse véu que dividia, que fazia a divisão dos dois ambientes. Correto? Vamos lá? Então, olha só. 1.2. As lindas cores embelezavam o véu. Então, você percebe, nós já lemos, as cores que possuíam, né? Fala que as cores possuem uma tipologia espiritual. Deus escolheu Bezalel e Aholiabe para esse serviço. Eles eram os artífices, né? Eles eram os artistas que faziam aí esses trabalhos. Nós não temos a disposição, nós temos as cores que eram usadas, né? Nós temos as cores que eram usadas. Porém, nós não temos como dizer por certo a configuração dessas cores. Se tinha mais azul, se tinha mais vermelho, se tinha mais a cor de púrpura. E a gente não tem como saber como era disponibilizada essas cores dentro do tecido, né? Mas aqui até trouxe alguns exemplos para você dar uma olhada. Então, o certo é que tinha, né, essas cores, e os querubins eram bordados nas cortinas, né? Os querubins estavam, né, presentes na cortina. Vamos lá. Então vamos tratar um pouco das cores aqui. A cor azul aponta para a divindade do Senhor. É a cor do céu, né? Apocalipse 3:12. A púrpura, devido ao seu alto valor, era a cor da nobreza, da realeza. Então, essa cor também estava presente. E também a cor vermelha, o carmesim, aponta para a obra expiatória de Cristo por toda a humanidade. O vermelho, né, o carmesim é a cor de sangue. Aí fala sangue carmesim, né? Então é um apontamento aí simbolizando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aí a gente já falou, né, aqui do linho. A gente já falou do linho. Falamos do linho. O linho simboliza a justiça dos santos, segundo Apocalipse 19. Madeira de acácia é a humanidade de Cristo. E quando a madeira de acácia ela é revestida de ouro, né, que é a majestade, que é a glória, que é a divindade, e então a gente vê quando Cristo veio, a gente observa que ele é Deus e que ele é homem. Às vezes ele falava como Deus e às vezes ele falava como homem. Então, as duas naturezas de Deus, de Cristo, né? E a gente aprende isso, então. A humanidade, então a madeira de acácia é a humanidade e o ouro é a natureza divina de Cristo. Os querubins bordados simbolizavam a glória de Deus, né? Então eles simbolizam a glória de Deus. Simbolizavam a glória de Deus. A luz de Êxodo 25:22. A prata usada na base fala da redenção. Então tudo começa pela redenção, né? Você vê toda a base, toda a estrutura do tabernáculo era de bronze. Por quê? Porque simboliza a redenção. Então tudo começa com o plano redentor de Cristo Jesus, né? Correto, então. Vamos lá.
Era uma cortina de tecido feito de linho fino, de 2 fios de lã azul, púrpura e vermelha. Deveria ser bordado com figuras de querubins, deveria ser pendurado em 4 postes de madeira de acácia, vestido de ouro, e terão prendedores de ouro, serão fixados na base de prata. A finalidade, já falamos aqui um pouco, na leitura já deu para a gente entender um pouco sobre isso, né? O sacerdote representava o povo diante de Deus, segundo Levíticos, né? Segundo Levíticos 4, 27, o véu era a divisão do santo para o santíssimo, já vimos também, no qual somente o sumo sacerdote podia atravessar no dia da expiação. Era uma vez por ano, né? Segundo Levítico 16, 34. Então vamos lá. Lá do lado de fora, no átrio, todas as pessoas poderiam adentrar, né? Tinha a porta do tabernáculo e todas as pessoas poderiam adentrar ali, com poucas exceções. No santo lugar, somente o sacerdote ele entrava diariamente, tinha os seus afazeres, como acender as luzes do candelabro, trocar os pães da mesa da proposição todo sábado, queimar o incenso de manhã e à tarde. Então ele tinha ali o seu trabalho diário a fazer no santo lugar. Portanto, agora tinha este véu que fazia a divisão do santo lugar para o santo dos santos. E nem o sacerdote poderia atravessar, né, do lugar santo para o santo dos santos. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele adentrava ali a este lugar, que é o santo dos santos, aonde estava a arca da aliança, que representava a presença de Deus em meio ao povo. Correto? 2.2. Servia como limite. Servia como limite. O véu servia como limite, onde somente o sumo sacerdote poderia ultrapassar, seguindo todo o ritual dado por Deus. Se alguém, caso contrário, desobedecesse, o resultado era a morte. Ou seja, aquela ordem, como todo serviço no tabernáculo, a ordem dada por Deus tinha que ser seguida à risca. Senão, ali a pessoa era fulminada no mesmo momento, a pessoa morria. Diz alguns historiadores que o sumo sacerdote adentrava ao Santíssimo Lugar até com a corda amarrada na cintura e havia um sino. Se ele entrasse ali indevidamente, se tivesse algo contra ele na mesma hora ele morreria. E as pessoas que estavam do lado de fora ouviam o barulho do sino tocando quando ele caía e puxava a corda. Porque se outra pessoa entrasse lá para socorrer ele, poderia morrer também. Era sério o negócio, né? Muito sério. Então, tinha que seguir à risca. Depois você leia Levíticos 16, verso 2. Então, aqui fica bastante explícito para você, né? Santíssimo, que é esse espaço, e o santo lugar, onde havia os outros utensílios, a mesa da proposição, o candelabro, o altar de incenso, né? E aqui havia o véu, né? Então o véu que fazia essa separação entre um ambiente e o outro ambiente, correto? Vamos lá. O significado da finalidade. O povo tinha que lembrar que era pecador. Número 32, 14. Não podia contemplar o Senhor. O véu era
era mais uma lembrança de limitação. No Antigo Testamento, o Espírito era dado sob forma de medida, sobre reis, sacerdotes e profetas. Então, preste bem atenção. Quando o povo via a questão do querubim guardando, eles já tinham aquele receio, olhava, via aquela cortina, falava, ali habita, tem o guarda de Deus, ali tem algo divino. E eles não poderiam ultrapassar, porque às vezes você pode perguntar, poxa, mas por que Deus não era tudo liberado para o povo entrar, para o povo estar na presença de Deus? A gente sabe que essa revelação é gradativa, né? Essa revelação vem de pouco em pouco. O plano de salvação vem sendo revelado, né, no passar do tempo. Então o povo tinha que lembrar que era pecador e que Deus é santo. E essa era a forma que o povo não poderia, né, ver a glória de Deus, estar diretamente diante de Deus. Você lembra que Moisés colocava um véu diante, né, colocou um véu, Moisés, ele contemplou o Senhor pelas costas, e de tal forma que a glória do Senhor foi tão grande que ele resplandecia em seu rosto a glória do Senhor, a presença do Senhor. E isso, né, não é para todo mundo. Uma prova disso é quando você lê a palavra, quando o povo quer falar com o Senhor, Moisés fala para o povo santificar, o povo chega próximo ao monte, mas quando olha para cima, vê a manifestação do poder e da glória de Deus, e o povo recua e fala, não, nós vamos morrer, não, nós não vamos subir não, nós não vamos, fala tu, Moisés, com ele, que nós não vamos subir não, senão nós vamos morrer. E o povo recua e Deus fala então com Moisés no Sinai, né? Então era uma forma de Deus mostrar a sua glória, que a sua presença não é algo de qualquer maneira. E ainda hoje nós temos que estar na presença de Deus com o coração limpo. Temos que estar na presença de Deus de inteireza de coração, não por motivos fúteis, com segundas intenções, mas sim com honestidade, com a certeza da nossa salvação, adentrar a presença de Deus com sinceridade. Correto? 3. Cristo rompeu o véu. Agora nós vamos ver aqui, isso é o mais interessante de tudo, né? É o mais interessante. O sacrifício de Jesus na cruz rasgou o véu. Com o sacrifício de Jesus na cruz, o véu se rasgou. Olha que interessante, como foi que o véu se rasgou? Como foi que o véu se rasgou? A Bíblia diz que o véu se rasgou, não foi de baixo para cima, porque o que está na terra é homem. O que está na terra é homem. Então não rasgou, não foi o homem que rasgou de baixo para cima, mas a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto, de alto, de alto, de alto a baixo, abaixo, de alto a baixo. Então foi de Deus, foi de Deus, foi de Deus, não foi do homem. Então foi de Deus para baixo, para a terra, para a terra, para a terra, ou seja, para o homem.
para o homem. Então, de alto a baixo. Se lembra que eu falei no início do tabernáculo que foi Deus que decidiu instituir o tabernáculo? Eu estarei em meio ao meu povo, diz o Senhor. Um local meu, aonde eu vou me manifestar em meio ao meu povo. Então, é uma decisão de Deus, é uma ideologia de Deus, não foi de Moisés, de habitar em meio ao povo. E mais uma vez, quem rasgou o véu foi Deus, de alto a baixo, através do sacrifício de Cristo. E você vê isso em Mateus 27, 5:1. Você vê isso em Marcos 15, 38. E você vê em Lucas 23, 45. Esses são os evangelhos sinóticos. Você sabe muito bem, os evangelhos sinóticos, para quem não sabe, são os evangelhos que relatam a vida de Jesus sobre a mesma perspectiva. Ou seja, você vai encontrar o mesmo relato nos 3 livros, ok? Então, quando fala nos evangelhos, aqui nos evangelhos sinóticos, é justamente isso, que eles relatam a determinada história de Cristo sobre uma mesma perspectiva, correto? E sabendo, aí você pergunta, fala, pastor, não entendo isso, porque então por que vai repetir a história em Mateus, em Marcos e em Lucas? A gente sabe, irmãos, que por exemplo, Mateus escreveu aos judeus, não é isso? Aos judeus. Marcos escreveu aos romanos. Marcos escreveu aos romanos. E Lucas, isso é interessante até, porque você sabe que Lucas era um doutor. E Lucas, ele relata o seu evangelho, principalmente quando fala sobre a crucificação, ele dá detalhes, né? Devido à sua função como médico, ele é mais detalhista quando ele fala da crucificação, do sofrimento de Cristo e o quanto ele sofreu. E ele escreve a uma sociedade dos gregos, a um povo que era a mente pensante da época. Ele escreve aos gregos. Então, preste bem atenção, cada carta tem um objetivo específico. Mateus escreve aos judeus, Marcos escreve aos romanos e Lucas escreve aos gregos. A mente pensante. Então, isso é muito interessante, Deus preparando todas as coisas da devida forma, levantando as pessoas certas para comunicar da maneira correta a cada um desses povos. Correto, então? Glória a Deus. Já entendemos, então, essa parte. Vamos finalizando aqui. O significado do véu rasgado. Se o véu, a gente viu que o véu era uma separação. Quando você lê Romanos, capítulo... quando você lê aqui Romanos... Quando você lê Romanos 3, 23, você vai ver que todos pecaram e destituídos. O que é destituídos? Destituídos é tirado, é afastado. Por exemplo, você tem um emprego, você foi destituído, você foi demitido, você foi afastado. Né? Você tinha uma função que agora não tem mais. Você foi destituído daquilo que você fazia. Ou seja, você já não tem mais, né, aquela função a qual outrora você tinha. Então, você tinha perdido. Todos pecaram e destituídos foram. Nós todos estávamos destituídos da glória de Deus.
aí tinha esta separação que era o véu. Nós não poderíamos adentrar ao Santo dos Santos. Mas aí, o que aconteceu, pastor? O véu foi rasgado, como nós falamos, de alto a baixo. O Senhor, através da sua morte de cruz. Então, esse acesso, o que aconteceu? Olha só. O que aconteceu foi que o acesso foi liberado. Oh, glória! O acesso foi liberado. O que aconteceu mais, pastor? As barreiras que te afastavam de Deus foram destruídas. Tudo aquilo que era barreira, que te impedia de adentrar a presença de Deus, foi destruído. O fim de todos os impedimentos entre Deus e o homem. Então, ele venceu o pecado. A única coisa que faz divisão entre você e Deus é o pecado. Então, o pecado foi aniquilado, porque a partir do momento que nós temos acesso, a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Quando você adentra a presença de Deus, quando você pede perdão, Ele na mesma hora te perdoa. Você levanta a cabeça novamente e aí você continua na sua trajetória servindo ao Senhor. Glórias a Deus por isso. Então o véu do templo se rasgou. Agora você tem acesso. Agora você pode adentrar. Você não precisa mais dos sacerdotes. Alguém me enviou um vídeo de alguém, de um pastor aí, não sei da onde, que estava soprando em um balão e vendendo o balão por R$500, dizendo que era o ar ungido. Irmão, por amor de Deus, por amor de Jesus Cristo, né? E ainda tem gente que compra, tem gente que ainda entra nisso. Irmãos, você não precisa mais de sacerdote para adentrar a presença de Deus. Preste bem atenção. Deus colocou os homens para administrar a sua obra, os líderes espirituais, os seus pastores. Obedeçam os seus pastores, estejam debaixo da autoridade dos seus pastores. Mas para você buscar a Deus, para que você tenha a sua comunhão com Deus, depende de você buscar, de você estar na presença do Senhor. Então, meu amado irmão, o véu foi rasgado. Infelizmente, escute o que eu vou lhe dizer, existem muitos lugares que as pessoas, os líderes religiosos, estão querendo reconstruir o véu. Estão querendo estão querendo costurar o véu, recosturar a barreira, recosturar aqui para que todos fiquem dependentes da religiosidade, da religião. Tem pessoas que anulam a morte de Cristo e querem refazer o véu. Não, o véu foi rasgado. Nós temos que adentrar ao Santo dos Santos com ousadia na presença do Senhor. Amém? Finalizando, resultado para a vida cristã. Com o véu rasgado, o acesso agora está livre a todos que creem. Joel 2,28, Atos 2,4. Podemos adentrar. Nós podemos adentrar a esta presença. Podemos adentrar na presença de Deus. Quem estava destituído, agora foi reconciliado. Oh, glória! Temos a garantia da salvação pelo sangue de Jesus. Oh, glória! Podemos orar a Deus, nós temos liberdade. Meu Deus do céu! Nós podemos orar porque nós não oramos. Olha só, antes não podíamos chegar. Nós não podíamos orar diretamente a Deus, meus irmãos. Olha o sacrifício que foi para nos dar a oportunidade de falar diretamente com Deus. Mas essa oportunidade foi nos dada através da morte de Cristo. E agora você pode orar, você pode falar com Ele. E infelizmente tem muitas pessoas que já não estão mais orando. Jesus é o nosso único mediador.
Não tem outro, viu? Não tem outro caminho, não tem por onde você ir. Não tem como ter salvação. Não tem como você adentrar ao Santo dos Santos sem você passar por todas as fases do tabernáculo. E quando você adentrava no tabernáculo, a primeira coisa era o altar do sacrifício, o altar do holocausto. Não tem vida cristã sem sacrifício, não tem vida cristã sem renúncia. E nós temos que aprender isso. Amém, irmãos? Graças a Deus, Cristo rompeu o véu. Os evangelhos sinóticos relatam a história de Jesus sobre a mesma ótica e narram o momento em que o véu se partiu em duas partes. Concluindo, no tempo determinado por Deus, o véu foi rasgado, o acesso ao Pai foi liberado. Temos agora a liberdade de entrar no lugar santíssimo para adorar o Senhor com toda ousadia e temor, glorificando a Deus na beleza da sua santidade. Não vamos retroceder, desistir da jornada, pois mais difícil que seja, a melhor coisa da vida é estarmos na presença do Senhor. Não desista. Você tem acesso. Às vezes você fala para o vizinho da direita, da esquerda, fala para o seu patrão, fala para o ímpio, mas não fala para Deus, fale para o seu Senhor, você tem livre acesso a Ele, tá bom? Revisãozinha aqui para você, graças a Deus, que a sua aula seja uma bênção, que a sua aula seja abençoada. Amém? Que Deus em Cristo a abençoe. Grande abraço, sucesso na Escola Bíblica Dominical.